A paz do Senhor, querido aluno, querido professor, graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui gravando esse subsídio do CAPED. E nessa ocasião estarei falando da lição de número 3, a doutrina de Deus, dessa revista maravilhosa que trata sobre os pilares da nossa fé. Nisso cremos, isso pregamos. Deve ser assim, né? Pregarmos o que cremos. Revista escrita pelo pastor Paulinho, pastor do nosso campo, um servo de Deus, e que tem nos abençoado com ricas lições, temas muito relevantes. Na primeira oportunidade ele falou sobre a importância da doutrina. Na segunda aula foi falado sobre a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. E na lição agora de número 3, falaremos a respeito daquele que inspirou a Bíblia, daquele que é o autor maior, o autor principal, é o autor e fez de seu filho o tema principal da Bíblia Sagrada. Como disse no início, é apenas um subsídio, então que você possa pegar os insights aqui apresentados, comentários. Ao final eu darei algumas dicas de alguns livros, que você possa pegar tudo isso e orar, pedir ao Senhor que te inspire, professor, e que você possa preparar uma aula abençoada e rica para o seu aluno. O nosso texto-chave está em Isaías 45:5 e a leitura bíblica Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Essa é a leitura que com certeza você fará na sua igreja com os seus alunos. A maioria das obras de teologia, dos tratados de teologia, começam com a doutrina a respeito da pessoa de Deus. E essa opinião, segundo Lois Berkhof, ela deve ser mantida em que sentido? Porque Deus ainda é o autor, o consumador da nossa fé. E nele precisamos depositar o nosso intelecto, depositar as nossas capacidades mentais, a fim de que possamos compreender aquilo que ele deixou-nos revelado. O Berkhof, a fim de introduzir na sua teologia sistemática o estudo acerca do ser de Deus, ou da existência de Deus, por assim dizer, ele começa dizendo assim, abre aspas, iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições a saber. Primeiro, Deus existe. Quando você vai estudar a Bíblia e quando você vai se debruçar diante de um tema como a doutrina de Deus, você deve se aproximar crendo que Deus é real, que Deus é pessoal, que Deus é verdadeiro. Em suma, que Deus existe. E a segunda pressuposição é que ele se revelou em sua palavra divina. Por isso que eu citei aqui o texto-chave, a leitura bíblica, e à medida que for acontecendo aqui a minha fala, vocês verão que citarei bastantes textos bíblicos. Por quê? Porque Deus se revelou ao homem aquilo que ele quis revelar ao homem em sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada. Deus não se revelou por meio de um tratado de um grande teólogo, de um tratado do século XX, não. Deus, o que eu preciso saber sobre Deus está revelado na palavra divina. Por essa razão, não nos é impossível começar o estudo de Deus sem recorrer à fonte máxima de conhecimento que temos a respeito de Deus, que é a sua palavra. Então, em Isaías 45:5,
ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. E eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. O que esse texto implica? Ele implica naquilo que Martha Zen, na sua dogmática cristã, vai dizer que uma tentativa de querer ou tentar estudar Deus, desconsiderando as Sagradas Escrituras, é apenas um fracasso, são apenas teorias sem saber. E esse é o máximo de nós estudarmos a pessoa de Deus, tendo como ponto de partida e como norte a sua palavra. Porque Deus deixa de ser teórico e passa a ser um saber. Ou seja, nós podemos experimentar o Senhor Deus, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. A fim de introduzir esse tema, querido professor, eu te indico levantar uma questão com o seu aluno. Normalmente, em algumas teologias sistemáticas, quando eles vão tratar sobre o estudo da doutrina de Deus, alguns usam o termo teologia. As sistemáticas mais técnicas e até algumas mais atuais, como por exemplo a teologia sistemática pentecostal, né? No texto escrito pelo Ezequias Soares, ele vai citar o Lewis Schaeffer dizendo o seguinte, que quando nós estudamos a doutrina de Deus, um dos nomes mais corretos de ser aplicado é a teontologia, que significa o quê? Theo, Deus, on ou ontos, ser, elogia, estudo. Resumindo, seria o estudo do ser de Deus. Por isso que o Lois Birkhoff, na sua teologia sistemática também, a parte que ele estuda sobre a doutrina de Deus, ele chama de o ser de Deus, o estudo sobre o ser de Deus. Então, eu acho que é interessante nós tentarmos entender, compreender teologia ou teontologia. Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando, e é importante conhecer o início dessa palavra. O Ezequias Soares, e quero citá-lo aqui mais uma vez, ele vai informar-nos de que o termo teologia surge a partir da filosofia do grande filósofo Platão, no seu livro A República. E ali ela tinha um sentido mítico-religioso, ou seja, falar sobre a origem dos deuses. Aristóteles também emprega no seu livro Metafísica termos semelhantes. E aí, qual é o termo correto? Teologia? Teontologia? O termo teologia, conforme um estudo mais detalhado, nós observaremos que ele tem várias acepções, podendo ser usado tanto para a doutrina de Deus quanto para a ciência da fé, além de incluir outros significados. Então, quando nós falamos teologia, nós estamos falando da ciência da fé que estuda um aglomerado de assuntos concernentes àquilo que nós cremos e aquilo que nós acreditamos e procuramos colocar em prática. Não seria nenhum erro eu dizer que os pilares da nossa fé compõem um compêndio, um livro ou uma revista de teologia. Sim. Agora, quando nós estudamos a pessoa de Deus, o ser de Deus, eu acho que o termo teontologia, ele
cabe melhor, ele cai melhor. Por quê? Porque nós estamos estudando o Criador como um ser, não como uma teoria, como uma sistematização, que é o caso, por exemplo, de uma teologia sistemática ou de um curso teológico onde as matérias são sistematizadas. Estudar Deus dessa maneira seria tentar colocá-lo na nossa caixinha de mundo e dizer Deus trabalha assim, Deus faz assim. Enquanto que as Escrituras apresentam Deus como um ser. Esse é o ponto de partida de qualquer teologia, de qualquer pilar, de qualquer doutrina. Deus, ele é o assunto principal e ele deve ser apresentado como um ser. Veja que a Bíblia, logo no início, ela apresenta-nos Deus como um ser que cria. Daqui nós já temos a prerrogativa de um ser que pensa, de um ser criativo no sentido de arte, no sentido de beleza. Nós temos aqui a fala, nós temos aqui o relacionamento, nós temos aqui o amor. Veja que só nos primeiros atos de criação de Deus nós já temos todas essas implicações ou todos esses pontos que nos mostram que o nosso Deus é um ser com pessoalidade. Ele tem um nome, ele tem uma personalidade no sentido de que ele se alegra, né? O salmista vai chegar a dizer que Deus zomba. Deus zomba. Então o nosso Deus é um Deus que tem seus sentimentos. Claro, não vamos jamais colocar os sentimentos de Deus na nossa régua. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós é que temos que nos colocar na régua de Jesus quando o assunto é sentimento. Então, não é colocar Deus dentro da nossa régua. Mas aí, vem uma outra pergunta. Se teologia é a ciência da fé e teontologia, como bem colocou aqui o comentarista na sua introdução, é o assunto sobre o ser de Deus, qual é a fonte tanto da teologia cristã, por assim dizer, como da teontologia? Até o começo do século XIX, era quase geral a prática de começar o estudo dogmático da doutrina de Deus, recorrendo à fonte primária e principal, que é a palavra de Deus. Porém, aparece na história um homem chamado Schleiermacher, que é o pai do liberalismo teológico, que ele procurou mais o caráter científico da teologia. Ele procurou colocar a teologia como algo mais científico e menos de fé. Qual foi a consequência disso? A consequência foi que a consciência religiosa do homem passou a tentar substituir a palavra de Deus como fonte de fé e passou a desacreditar a revelação de Deus diante da compreensão e da experiência humana. Note que o Berkhoff, ele vai dizer, abre aspas, a partir daí a compreensão humana passou a ser baseada na apreensão emocional ou racional do homem, tornando-se o homem o padrão do pensamento religioso. E o que acontece com isso? A religião gradativamente vai tomando o lugar de Deus como a pessoa que deve ser estudada na teologia. Em resumo, o homem deixa de ser ou de reconhecer o conhecimento de Deus como algo que lhe foi dado na Escritura e começa a orgulhar-se de ter a Deus como seu objeto de pesquisa. Por isso,
Professor, ainda nessa introdução, é importante você deixar o seu aluno bem ciente, que seja teontologia, que seja teologia, Deus, ele não é objeto de pesquisa do homem. Deus, ele é um ser pessoal, ele é o criador de todas as coisas. Note que à medida que a teologia, que as ideias de Schleiermacher começa a tomar conta dos seminários europeus, no curso do tempo tornou-se comum falar do descobrimento de Deus feito pelo homem. Ou seja, é como se o homem alguma vez, segundo Berkhoff vai dizer, tivesse descoberto todo o processo de revelação. No resumo da obra, Deus não se revelou e não foi necessário. O homem, com a sua capacidade, com o seu raciocínio, ele foi capaz de estruturar e de pesquisar Deus. Isso é um erro, porque o nosso Deus, ele não é fruto de pesquisa. Note que a teontologia, ou o estudo do ser de Deus, começa com o homem foi criado por Deus, e Deus é o criador de tudo. Strong, num dos seus livros também sobre dogmática, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, em última análise, devemos entender que o estudo da doutrina de Deus tem como expressão e análise a encarnação de Jesus Cristo e faz da encarnação o conceito dominante de todo o seu conteúdo. Ou seja, salvação, plano de redenção, tudo isso faz do estudo da teontologia as escrituras como o nosso norte maior. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as teses divergentes. Se Deus é um ser pessoal, e aí eu gosto muito, professor, da ideia de Putlik, que ele vai dizer o seguinte, que Deus não existe, porque o ato de existir implicaria Deus ser criado. Até por isso que o Louis Berkhoff, na sua sistemática, ele vai dizer que Deus ele é um ser e que o ideal é estudar o ser de Deus, né? E qual que é a implicação disso? Putlik vai dizer o seguinte, ele parte da premissa de que Deus é o ser em si mesmo. E qual que é a base disso? Salmo 90, o verso 2, a parte final que diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E note que as escrituras sempre apresentam Deus como alguém que é o ser em si mesmo. Ou seja, Deus ele não é um ente entre os seres, mas não é um homem entre os seres, ele é a fonte de toda a criação. Pode parecer meio filosófico e até desnecessário, mas eu acho interessante nós entendermos isso, por quê? Porque Deus ele é eterno, Deus ele é espírito, Deus é fiel, Deus é amor, ou seja, mostrando que Deus ele existe a partir de si mesmo. Deus não precisou de um ato criador ou de um acaso. Ele é, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Podemos dizer então que Deus, dentro desse pensamento de Putlik, podemos dizer que Deus é a resposta à pergunta levantada pelos seres humanos, que é o quê? Na verdade, a questão do ser ou não ser. A resposta correta seria o seguinte, o homem, ele só tem sentido ou ele só faz sentido se estiver inserido na realidade chamada Deus.
Uau! Então, o que fazemos com essas teses que negam a existência de Deus? Estudamos, nos preparamos nas Escrituras, a fim de, quem sabe, em algum momento, tentar convencer os seus seguidores dos seus erros. Mas vamos lá. O Lois Berkov, na sua sistemática, ele vai dividir em 3 categorias aquele grupo que não crê na existência de Deus ou que nega a existência de Deus. O nosso comentarista citou alguns, também farei uma breve citação de outros, né, além desses que estão aqui. Mas eu gosto muito da classificação do Berkov, por quê? Porque ela já engloba quase todos esses grupos citados tanto na revista como em outras sistemáticas. Ele vai dizer primeiro daqueles que negam de forma absoluta a existência de Deus. E o Berkov, ele começa dizendo na sua sistemática uma coisa interessante, que não faz muito sentido. Por quê? Porque até mesmo entre as mais atrasadas tribos, grupos, ali há um tipo de adoração e de busca de alguém maior. O que é isso? Seria a busca de forma racional ou nas coisas visíveis pela existência de Deus. Então, esses indivíduos que negam a existência de Deus completamente, ou a negam de forma pela metade, por assim dizer, eles precisam entender que as Escrituras é um ato de fé. É um ato de fé. Então vamos lá. Primeiro, quem são esses grupos que de forma absoluta negam a existência de Deus? Entre eles citam os ateus. E existe no mínimo 3 grupos de ateus. Existe o ateu dogmático. Esse é o pior, porque ele nega, conforme o professor Frindt, citado pelo Berkov na sua sistemática, esses negam de forma insistente e de forma categórica a existência de um ser divino. Existe o ateu cético, que duvida da capacidade humana de determinar se há ou não um Deus. E existe o ateísmo crítico, que sustenta o quê? Que não há nenhuma prova válida da existência de Deus. Esse ateísmo crítico, ele é muito parecido com o agnosticismo, né? Até citado aqui pelo autor, que o que seria o agnosticismo? A palavra agnosticismo vem da negação do conhecimento. Então, o seu termo, ele é utilizado pelo biólogo e filósofo inglês Thomas Henry Huxley, que ele vai dizer o seguinte, esse filósofo, esse biólogo revoltado com a doutrina da igreja, ele nasce num berço protestante, ele vai olhar e dizer assim, olha, não é possível, por meio dos temas abordados dentro da igreja, ter uma opinião formada sobre Deus. Então, não é que eles nem negam e nem afirmam a existência de Deus. Eles só vão dizer o seguinte, olha, não tenho uma prova válida, eu não consigo ter nada que comprove que o Senhor Deus exista. Podemos dizer que essa daqui é a primeira expressão dos desigrejados, em certo sentido, né? Nada faz sentido aqui dentro dessa igreja, dentro desse local. Tudo que é ensinado não é capaz de revelar o Deus Todo-Poderoso e nem a sua graça, nem o seu amor, enfim. Essa é a ideia do agnosticismo, né? Que vem ali de 2 palavras, que é gnosis, conhecimento, e o a de negação, tá bom? Então é isso. Quando nós falamos do ateísmo, eu preciso entender uma coisa,
que o problema do ateu não é falta de inteligência, o problema do ateu não é falta de intelectualidade, há muitos intelectuais que são ateus, e vou dizer até que, de certa forma, conforme coloca o Berkoff, o problema do ateu não é nem mesmo a questão da fé. Por quê? Porque para ser ateu, eu preciso negar a existência de Deus. E se eu nego a existência de Deus, logo, dentro de mim, eu só nego aquilo que existe. Posso negar aquilo que não existe não me incomodaria. Então, nesse sentido, Berkoff vai dizer que não é nenhuma questão de fé. E qual que é o grande problema? E aí eu quero abrir novamente aspas aqui para esse grande teólogo que ele vai dizer: o ateísmo, abre aspas, o ateísmo resulta do estado moral pervertido do homem e do seu desejo de fugir de Deus de forma deliberadamente. Isso torna o homem cego para o instinto mais fundamental, para a necessidade mais profunda da alma, para mais elevadas aspirações do espírito humano e para os anseios de um coração que anda tateando em busca de um ser mais alto. Essa cegueira é culpa do pecado, fecha aspas. Então, o ateísmo, o agnosticismo, o panteísmo, o politeísmo, né? O enoteísmo, materialismo, o evolucionismo, o deísmo, o monismo, tudo isso é porque o homem está caído e está tentando fugir de Deus. Não está aqui, mas eu citei já o deísmo. O deísmo, ele encontra o seu berço inicial nas ideias de Aristóteles. Aristóteles, ele é, de certa forma, o pai ou aquele que lança as raízes do deísmo. O que o deísmo acredita? Acredita que Deus não interfere na realidade do mundo. Ou seja, Deus criou tudo e tal como um relojoeiro que dá a corda em um relógio e se esquece dele, assim é Deus. Deus esqueceu do mundo, né? Essa doutrina defendida pelos filósofos e seguidores de Epícoro, essa teoria seguida, infelizmente, por muitos ministros que acreditam no deísmo, só que foi muito combatida principalmente pela ortodoxia cristã e pelo discurso de Paulo lá em Atos 17, 27, onde ele diz: Deus não está longe de cada um de nós. Deus tem um interesse no ser humano, né? Então, essa ideia de que Deus abandonou, ela se torna, de certa forma, até uma idolatria à ciência e a valorização excessiva do homem, enquanto que a Bíblia ensina que Deus cuida, providencia sobre as suas criaturas. Olha o que diz Mateus capítulo 6 e os versículos 25 até o 33, em suma, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então, note que Deus, ele não nos abandonou, né? E tem um outro pensamento errado, uma outra tese divergente, que não está aqui na revista, mas que eu acho interessante você, professor, conhecer, estudar, é o monismo. O que o monismo ele ensina? Ele é, de certa forma, uma vertente do panteísmo. Ele vai ensinar que Deus e a natureza, eles se juntam em um único ser, né? Esse termo foi usado pelo filósofo alemão Christian von Hoff, nos seus estudos, e ele vai dizer que Deus e a natureza não têm diferença, ou seja, são todos a mesma coisa, tá? Enquanto que o panteísmo, né, na sua essência, ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele
é tudo e tudo é Deus. Ele não se separa do seu Criador. Ou seja, segundo essa teoria, tudo é um Deus. A diferença do panteísmo para o monismo é que o monismo não ensina que tudo é um Deus, mas ensina que Deus se forma um com o universo. O panteísmo vai ensinar que tudo se torna um Deus. Em suma, nada há que não seja Deus e nada existe além dele. Tudo se torna um Deus. Note que foi uma das primeiras coisas que a serpente ofertou a Adão e Eva, né? Vocês serão semelhantes a Deus. E o homem continua nessa sede de ser igual a Deus, igual ao seu Criador. O outro grupo no qual Berkhof coloca os que negam a existência de Deus, ele vai falar dos conceitos falsos e atuais que envolvem a negação do verdadeiro Deus. E aí ele cita, por exemplo, o deísmo, que eu já falei. Ele vai citar o monismo, onde Deus ele é finito, né, e pessoal apenas. Somente isso. Ele vai citar, por exemplo, a personificação de um Deus simples, né, e abstrato. Isso ficou muito em voga, principalmente na teologia liberal, que considera o nome Deus como simples símbolos representando algum processo cósmico, ou uma vontade, ou um poder universal, ou um ideal elevado e abrangente, tá? Tanto que o Berkhof vai citar certo pensador, no qual ele disse assim, abre aspas, cavalheiros, agora vamos criar Deus, fecha aspas. Então, veja que há um grupo que nega Deus enquanto prática e outros que negam no campo das ideias, né? No campo das ideias, como por exemplo, Braden, James, eles vão tentar eliminar os atributos metafísicos de Deus e colocar Deus na mesma prateleira do homem. Isso chega a ser muito estranho e, mais uma vez, volto a dizer, a culpa de tudo isso nada mais é do que o pecado dentro da vida do homem. O pecado fazendo com que o homem venha negar a existência do seu Criador, Porém, se por um lado há aquele grupo que nega a existência de Deus, ou o ser de Deus, né? Porque estamos trabalhando com a perspectiva de que Deus, ele é um ser pessoal, por isso de teontologia, a Bíblia e muitos outros filósofos e teólogos provam a existência de Deus. Quando eu falo da Bíblia provando a existência de Deus, eu preciso só ter um cuidado. Qual é o cuidado, Sérgio? Primeiro, o cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Porque muitos desses ateus, que eu citei aqui alguns nomes e outros, eles tiveram contatos com a Bíblia, mas eles preferiram crer em Deus de forma errada. Então, crer que Deus abriu o mar vermelho é uma questão de fé. Eu posso ler como um arqueólogo, um cientista, um advogado e falar que foi um fenômeno natural, tentar encontrar explicações naturais. Ler que Deus parou a terra por um período ali para que Josué vencesse aquela batalha é uma questão de fé. Crer que Jesus transformou água em vinho é uma questão de fé. Porque se eu for tentar explicar isso cientificamente, eu não consigo. Então, veja que crer em Deus, que eu não vejo, porque se lembra, Deus é.
Então, crer em um Deus que eu não vejo, mas sei que é real, né? Implica fé. E outra coisa, Deus não trabalha com o campo do sentimento. Hoje eu vou te fazer sentir, meu filho. Hoje você vai me sentir. Não. Nem sempre. Isso é uma ideia bem de Freud, né? Freud vai dizer que quando as palavras faltam, nós apenas sentimos. Não. O cristão verdadeiro vive pela fé. Há momentos que você vai orar e parece que aquela oração, como diz, não passou do teto. Mas você precisa crer que Deus te ouviu e que é poderoso para te responder. Talvez você foi no culto e, como diz, o fogo caiu para a direita, para a esquerda, mas não lembrou de você. Creia que naquele culto você foi abençoado. Então, não viva de sentimentos, mas viva pela fé. E olha o que o Berkhof, pensando sobre a existência de Deus, eu achei isso fantástico, que ele vai dizer. Em certo sentido, a Bíblia não prova a existência de Deus. Por quê? Porque crer na existência de Deus é mais no campo da fé. Aí ele vai citar Hebreus 11:6 que diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crendo que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, de certa forma a Bíblia não se preocupa em, olha, Deus existe por conta disso, por conta daquilo, não, é fé. O ponto inicial é a fé. A Bíblia, do início ao fim, ela pressupõe a existência de Deus. Como assim, Sérgio, pressupor? Olha o que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo que existe, existe porque alguém criou. Quem foi esse alguém? Deus. Mas note que o versículo não se preocupa em provar que Deus existe, que Deus... Não, só fala que Deus existe. Por isso que a ideia do evolucionismo, tanto o evolucionismo ateísta como, infelizmente, o evolucionismo teísta, não condiz com a Bíblia. O primeiro porque exclui Deus da criação. E o segundo porque parte do princípio de que Deus criou as matérias originais da criação, mas que o processo evolutivo foi se encarregando de se desenvolver até chegar onde estamos. E aí, o grande precursor desse evolucionismo teísta foi o Scofield, né? Então, note que a Bíblia, ela aponta para a existência de alguém muito maior, mas ela não trabalha no campo de, olha, Deus existe por conta daquilo, disso e tal. Até porque em Oséias 6,3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Note que o propósito maior é nós conhecermos a Deus por meio das Escrituras. E assim, conhecer a Deus por meio das Escrituras é um assunto de vida ou morte. De vida ou morte. Como assim, Sérgio? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, conhecer a Deus é um assunto de vida eterna ou de condenação eterna. Se eu conheço Deus, sei sobre quem é o Senhor por meio das Escrituras, eu estou sossegado, eu estou em paz. Então, o incrédulo, ele não tem nenhuma real compreensão da palavra de Deus. Por isso que conhecer a Deus para o incrédulo é muito complicado. Mas vamos avançar aqui. Há vários mecanismos para se conhecer a Deus, né? Sobre a sua existência. O pastor Paulinho citou aqui o testemunho interior, né? Dentro do testemunho interior, nós poderíamos chamar de a intuição. O que é isso? Todo ser humano é religioso por natureza. Isso está muito patente,
tanto no nosso dia a dia, como nos clássicos da literatura, por exemplo, citando Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele diz: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. Então a religiosidade humana é um fato universal e incontestável, né? A nossa alma tem sede de Deus. Então, a crença universal na existência de Deus, ela se explica muito pela intuição, porque o homem, ele é um ser religioso, né? Mas uma das grandes questões que fica é possível conhecer a Deus por meio da razão sem a fé, Sérgio? Esse é um assunto que divide teólogos. Por quê? Há teólogos que vão dizer que não, né? Vão dizer que não. Mas, por exemplo, o grande teólogo Ainer Gruden, ele vai dizer que é possível. E nós temos na história da igreja, na história da teologia, por assim dizer, um homem chamado Tomás de Aquino. E eu quero fazer menção aqui do seu método que ele empregou para explicar que é possível sim conhecer a Deus por meio da razão. Até porque a razão é uma faculdade humana de observar o universo e aplicar os seus pensamentos. E aí, o Ezequias Soares, na sua sistemática, no texto que ele escreveu sobre a teologia sistemática pentecostal, ele vai citar alguns exemplos de homens que não tiveram fé, mas por meio da razão chegaram à conclusão de que Deus existe. Platão, né? Aristóteles, inclusive esses dois influenciaram a teologia da Idade Média. Por exemplo, Tomás de Aquino, usando a ideia de Aristóteles, ali na Idade Média, ele desenvolve o pensamento das 5 vias. E eu quero falar de forma muito rápida, professor, e que você pesquise, estude. Eu poderia muito bem aqui comentar os 3, mas já está aqui na revista. Das Escrituras eu já te falei. A Escritura é a maior fonte da revelação da existência de Deus. Sobre o testemunho interior, está aí, a intuição, a religiosidade. Então vamos lá, quais são essas 5 vias de Tomás de Aquino? Ele vai dizer que a primeira via é a experiência do movimento, ou seja, todas as coisas desse mundo se encontram em constante movimento e nenhum movimento é feito pela sua própria força. O que isso é? Logo, todo movimento existe por uma causa anterior e maior. Assim, nós temos a primícia de que Deus é a causa primeira das coisas. Uau! Segundo ponto, a subordinação das coisas. O que isso significa? É a relação de causa e efeito, conhecida como argumenta no argumento etiológico. O que isso determina? Que Deus, ele é o efeito, ele é a causa de tudo, né? Ou seja, ele é a causa primeira e original de tudo. A contingência dos seres. Nós entendemos pela contingência dos seres, os seres humanos não estão no mundo por necessidade. Ou seja, estamos aqui porque alguém, de forma amorosa, resolveu nos trazer à existência. Por isso a vida deve ser valorizada. O quarto ponto é a graduação das perfeições transcendentais. Esse argumento axiológico vai falar sobre os valores, né? A axiologia é a teoria dos valores. Finney, na sua sistemática, vai dizer que existe dentro de nós um governo moral. E esse governo é que coloca em nós os limites sobre o que é moral, bondade, verdade, nobreza, enfim. Tudo isso vem de Deus. E por fim, a ordenação ao fim. O que significa isso? Isso significa, é um argumento teleológico que parte do sentido de explicar os fins das coisas. Ou seja, Tomás de Aquino acreditava
que o universo ele existe como um desígnio de Deus, de um Deus inteligente e que nos criou e criou tudo com um propósito. Assim sendo, é possível o homem conhecer a Deus pela razão, tendo por base a natureza. Esse argumento vai de encontro com o que Paulo escreve em Romanos, citando só a primeira parte de Romanos 1, 19 e 21, ele vai dizer, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Aonde? Na natureza, nas suas obras de suas mãos. Então, esse argumento não está de todo fora das Escrituras. Mas aí, existem 3 argumentos que o Berkhof também coloca que eu acho interessante. É o argumento ontológico. O que é o argumento ontológico? Ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele é o ser em si mesmo. Parte muito do início do que eu disse. Para Putlik, por exemplo, Deus, ele não existe, ele é. Ele é o ser em si mesmo. Então ele é eterno, ele possui um nome. Sendo assim, aqueles que possuem fé em Deus não ficam preocupados quanto à sua existência porque ele é um ser pessoal. E o último argumento aqui é o argumento cosmológico, que é a questão da natureza. É possível conhecer a Deus por meio da natureza? Sim, é possível, conforme colocou o nosso comentarista. Então, uma vez estudado e comentado isso, quero dar uma dica a você, professor. Estude, por exemplo, a teoria de Kant, onde Kant ele vai dizer que a cosmologia ou a natureza é um dos meios mais fáceis de um homem conhecer a Deus, conhecer e crer na existência de Deus. Eu achei isso muito fantástico, muito fantástico. E existe um outro argumento que não está aqui na revista, mas quero falar, é o argumento histórico. Qual que é o argumento histórico, Sérgio? Entre os povos, as tribos, sempre houve um sentimento de religiosidade. Esse sentimento de religiosidade, de busca por um culto, nós podemos chamar de que o homem como sede de conhecer ao seu Criador. E Deus na história vai se revelando, né? Como diz o próprio Louis Berkhof, Deus tem a corda da história na mão dele. Deus já sabe, desde o início, o fim da história. Então, esses são alguns argumentos sobre a existência de Deus. Avançando aqui para o final da nossa videoaula, e vocês viram aí quanta coisa tem para ser falada, para ser discutida. Nós chegamos aqui àquela parte onde na teologia sistemática, tanto pentecostal, que foi a que eu usei muito por base, e a teologia do Berkhof, do Gruden, eles vão chamar de ser cognoscível e ser incognoscível. O que isso significa? Deus, ele é capaz de nós termos conhecimento de Deus ou não? Tá. E aí como que resolve isso? Simples. Deus, ele se revelou à medida que ele quis que o homem o conhecesse, por meio dos seus atributos comunicáveis. É o que a teologia chama do Deus cognoscível, ou seja, Deus se revelou ou revelou-se a si mesmo em sua palavra. E é até ali que o homem pode conhecer a Deus, né? E assim, para conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus. Porque ninguém, em expressão de conhecimento, conhece mais a Deus do que Jesus. Por isso que Jesus é a verdade, é a aletheia, é o caminho que nos leva até a Deus, né? Então, voltando para João 17,3, o conhecimento ali não é teórico, mas é um conhecimento místico. Envolve comunhão, fé, obediência, adoração.
além de um viver humilde na dependência de Deus, não simplesmente intelectual. Eu preciso ter isso em mente, professor, e que você leve isso para o seu aluno, que eu não posso estudar Deus como uma teoria, como um objeto, como tentou colocar o Schleiermacher. Não, conhecer a Deus envolve muito mais do que intelectualidade. Então, Deus se faz conhecido ao homem por meio dos seus atributos comunicáveis. E aqui o irmão comentarista colocou santidade, amor, bondade. E aí você pode colocar as vertentes disso. E tudo isso, tanto santidade, amor, bondade, nós vemos expresso na linguagem antropomórfica, né? ou antropomorfismo das escrituras, personalizado, né? ali na criação do homem. Conforme vai colocar o Ezequias Soares, imagem e semelhança mencionado ali na criação, ele traz essa ideia de que Deus revelou-se a si mesmo por meio das escrituras, mas ali na criação do homem, ele também se revela quando ele comunica com o homem aqueles atributos comunicáveis, né? Então, essa é uma das formas. Só que o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é um Deus cognoscível, conhecido, ele é um Deus também incognoscível. O que isso significa? Significa que Deus tem atributos que ele não comunicou ao homem. Por exemplo, eternidade. O homem jamais será eterno. Nós seremos imortais na eternidade, mas nunca eterno, porque nós tivemos um começo. E eternidade implica não ter um começo e não ter um fim. Infinitude, esse é outro atributo que Deus jamais colocará no homem, jamais comunicará ao homem. Imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. E aí uma outra coisa que você pode trazer para o seu aluno, a diferença entre onipresença e imensidade. Porque a Bíblia apresenta Deus como onipresente e como imenso. São a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quando nós falamos de Deus como um Deus onipresente, o Strong vai falar de um Deus na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetrando e ocupando o universo em todas as partes. E a imensidão é infinitude em relação ao espaço, ou seja, a natureza de Deus não está sujeita à lei do espaço. Uau! Deus não está no espaço. Então, a onipresença de Deus faz com que ele entre no nosso espaço. Mas quanto imensidão, Deus não está no espaço e no tempo, né? O Kaffer vai dizer algo muito semelhante, tá bom? A onipotência fala de um Deus que é todo poderoso, mas que ao mesmo tempo, né, como alguns atributos, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, mas esse todo-poder não é um poder para apenas fazer as coisas acontecer, mas é um poder para nos amar, um poder que pode ressuscitar morto, pode fazer tudo isso, mas o poder de Deus está relacionado com o seu propósito e com a sua natureza e com a sua essência, ou seja, por meio desse propósito, natureza e essência, o poder de Deus é pela sua própria palavra, ilimitado. Vamos dizer assim, Deus, ele é o limite do seu próprio poder, né? Eu achei isso muito interessante. E a onisciência, Deus conhece tudo. Só que o fato de Deus conhecer tudo, né, não tira de nós a nossa responsabilidades. Nós temos a nossa responsabilidade. E para finalizar esse bate-papo, essa exposição, esse tanto de material aqui que eu trouxe para vocês, é impossível falar desse Deus sem
falarmos da Trindade, né? O que é a Trindade? Como que se desenvolveu a doutrina da Trindade? Dica, professor, faça um estudo sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Por quê? Porque nos acusam, por exemplo, de que a doutrina da Trindade é algo recente, é algo lá do Concílio de Nicéia, é algo de concílios humanos, enfim, né, do credo de Nicéia, do credo de Atanásio, do credo atanasiano. A Bíblia, antes desses credos, já apontava para a Trindade. Esses credos aconteceram, principalmente o Concílio de Nicéia em 325, né? Apenas para quê? Para colocar um ponto final a muitas heresias que havia ali, entre elas o arianismo, que encontra aí o seu paralelo com certa religião moderna que ensina que Jesus foi criado, né? Que somente Deus é eterno, que Jesus foi criado, que o Espírito é um tipo de força do Senhor, né? Nós temos, então, essa doutrina da Trindade, ela é necessária. Então, estude os credos, a fim de que você possa embasar historicamente o seu conhecimento sobre a doutrina e sobre a questão bíblica da Trindade. E claro, acima de tudo, vá para os textos bíblicos. No batismo de Jesus, ali está a Trindade. Quando Jesus manda que os discípulos vá e pregue, ali está a Trindade. Nas epístolas paulinas, também há a Trindade, né, nas suas bênçãos apostólicas. Então, note que é uma declaração de fé bíblica e também da Assembleia de Deus. Nós somos assembleanos, pentecostais, né? Eu até brinco, nós não somos carismáticos, nós somos pentecostais, assembleanos e temos um credo. E no nosso credo está que nós confessamos, professamos, ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência, né? Em substância, porém, ele subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso credo. Para finalizar essa aula, querido professor, estude. Eu quero indicar aqui, ó, a teologia sistemática do Berkhof, que eu... Ele vai dar isso para você, já deu quase uma hora. Estude. Aqui eu quero indicar essa teologia sistemática do Berkhof. Quero também indicar essa teologia sistemática pentecostal. E, acima de tudo, a Bíblia e a revista, que foi muito bem escrita, está bem comentada. E que Deus possa te abençoar. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, amém.